Quem realmente foi Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que atravessa mais de 2000 anos e continua ecoando na mente da humanidade. Um homem que viveu pouco mais de 3 décadas, sem riquezas, sem exércitos, sem cargos políticos, e ainda assim se tornou uma das figuras mais influentes de toda a história. Como alguém nascido em uma pequena região esquecida do Império Romano, conseguiu transformar profundamente a civilização ocidental. E mais importante, será que realmente sabemos quem ele foi? Para milhões de pessoas, Jesus é o Filho de Deus. Para outros, um grande profeta. Para muitos pensadores, um mestre espiritual que trouxe uma mensagem revolucionária de amor, compaixão e unidade. Mas por trás das crenças, das igrejas e das interpretações que surgiram ao longo dos séculos, existe uma pergunta ainda mais intrigante: quem foi o Jesus histórico? Hoje vamos explorar esse mistério. Mas antes de continuar, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que gosta desses temas. O homem que mudou a história. Jesus de Nazaré nasceu em uma região periférica do mundo antigo, na Judéia, um território dominado pelo poderoso Império Romano. Naquele tempo, ninguém poderia imaginar que um homem simples daquela terra se tornaria a figura central de uma das maiores transformações culturais e espirituais da humanidade. Ele não foi um imperador, não liderou exércitos e não escreveu livros. Ainda assim, sua mensagem atravessou séculos, moldou civilizações inteiras e influenciou profundamente a forma como pensamos sobre moral, compaixão e espiritualidade. Para os cristãos, Jesus é muito mais do que um mestre. Ele é a própria encarnação de Deus, o Filho Divino enviado para salvar a humanidade. Já em outras tradições religiosas, como o islamismo, ele também é profundamente respeitado, visto como um grande profeta que trouxe ensinamentos de sabedoria e fé. Mesmo fora do campo religioso, filósofos e historiadores reconhecem que poucas figuras tiveram um impacto tão profundo na história humana. No entanto, apesar de toda essa influência, existe um paradoxo curioso. Sabemos surpreendentemente pouco sobre a vida de Jesus. Grande parte do que conhecemos vem dos evangelhos, textos escritos décadas após sua morte e que misturam memória histórica, tradição oral e simbolismo espiritual. Isso faz surgir uma questão fascinante. Até que ponto conhecemos o verdadeiro Jesus? O mistério da vida perdida de Jesus. Um dos aspectos mais intrigantes da história de Jesus é o grande silêncio que existe sobre parte da sua vida. Nos evangelhos, encontramos alguns relatos sobre seu nascimento e um episódio marcante, quando ele tinha cerca de 12 anos, discutindo com sábios no Templo de Jerusalém. Depois disso, a narrativa simplesmente desaparece. Durante aproximadamente 18 anos, não há praticamente nenhuma informação sobre o que aconteceu com Jesus. Esse período, entre os 15 e os 30 anos, ficou conhecido por muitos estudiosos como os Anos Ocultos de Jesus. É um dos maiores mistérios da história religiosa. Quando ele reaparece nos relatos bíblicos, já surge como um homem adulto, pronto para iniciar sua missão espiritual. Sua primeira grande aparição pública aconteceu quando ele procurou João Batista, um pregador que anunciava a chegada de uma nova era espiritual e realizava batismos no Rio Jordão. Após ser batizado, Jesus começa seu ministério, passa a ensinar, reunir discípulos e compartilhar uma mensagem que rapidamente chama a atenção das pessoas. Esse silêncio nos evangelhos gerou inúmeras especulações ao longo dos séculos. Alguns sugerem que Jesus teria viajado, aprendido com outros mestres ou passado por um longo período de preparação espiritual. Mas a verdade é que os registros históricos não nos dão respostas claras. E esse vazio na narrativa
nos leva a outra questão ainda mais profunda. Se sabemos tão pouco sobre sua vida, como podemos compreender quem ele realmente foi? Entre história e símbolo, quando tentamos compreender quem realmente foi Jesus, encontramos outro grande desafio: a forma como as histórias sobre ele chegaram até nós. A principal fonte de informações sobre sua vida são os evangelhos, textos escritos algumas décadas após sua morte. Eles foram produzidos por comunidades que preservaram os ensinamentos e as memórias de Jesus através da tradição oral, antes de registrá-los por escrito. Isso significa que esses textos não são apenas relatos históricos, no sentido moderno da palavra. Eles também carregam simbolismos, interpretações espirituais e narrativas destinadas a transmitir uma mensagem profunda. Por esse motivo, historiadores frequentemente se deparam com uma dificuldade importante: separar o que pode ter sido um fato histórico do que pode ser uma construção simbólica ou teológica. Milagres, parábolas e acontecimentos extraordinários aparecem ao longo dos evangelhos, não apenas como relatos literais, mas também como formas de expressar verdades espirituais. Isso não significa que a história de Jesus seja menos relevante, muito pelo contrário. Na verdade, essa mistura entre história e símbolo mostra o quanto sua figura foi marcante para aqueles que conviveram com sua mensagem. Mas essa complexidade também levanta uma pergunta inevitável: se os próprios relatos deixam tantas interpretações abertas, quem exatamente as pessoas acreditavam que Jesus era? Essa pergunta, aliás, não começou hoje. Ela já era feita na própria época em que Jesus viveu. E é justamente isso que ver. Quem dizem os homens que eu sou? Em certo momento narrado nos evangelhos, Jesus faz uma pergunta direta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? A resposta revela algo fascinante. Nem mesmo as pessoas que conviviam com ele tinham certeza de sua verdadeira identidade. Alguns diziam que ele era Elias, um antigo profeta que teria retornado. Outros acreditavam que ele era apenas mais um mensageiro de Deus. Havia também aqueles que viam nele o Messias esperado, o libertador prometido nas tradições judaicas. Essa diversidade de interpretações mostra que Jesus era uma figura profundamente enigmática para seu próprio tempo. Os evangelhos estão repletos de episódios que reforçam esse mistério. Em uma ocasião, durante uma forte tempestade no Mar da Galileia, Jesus se levanta no barco e ordena: silêncio, aquiete-se. Segundo o relato, o vento e o mar imediatamente se acalmam. Diante da cena, os discípulos ficaram perplexos e perguntavam entre si: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outra passagem, ao conversar com uma mulher samaritana, algo incomum para os costumes da época, Jesus diz algo intrigante: se você soubesse quem é que lhe pede água. Essas falas parecem sempre deixar uma interrogação no ar, como se a própria narrativa sugerisse que a identidade de Jesus não poderia ser reduzida a uma definição simples. E talvez por isso, ao longo dos séculos, diferentes gerações tenham tentado responder essa pergunta à sua própria maneira. O Cristo construído ao longo dos séculos. A imagem que muitas pessoas têm de Jesus hoje não surgiu apenas a partir de sua vida, mas também de um longo processo histórico que aconteceu depois de sua morte. Os primeiros seguidores de Jesus eram pequenos grupos espalhados pelo mundo antigo, tentando preservar seus ensinamentos e compreender o significado de sua vida. Com o passar do tempo, essas interpretações começaram a se organizar e ganhar forma. Um dos personagens mais importantes nesse processo foi o apóstolo Paulo. Em suas cartas, escritas algumas décadas após a morte de Jesus, Paulo apresenta uma visão profundamente espiritualizada de Cristo, não apenas como um mestre, mas como
uma figura divina, glorificada e central para a salvação da humanidade. Essas ideias tiveram enorme influência na formação do cristianismo. Ao longo dos séculos seguintes, especialmente com o crescimento da Igreja e sua institucionalização dentro do Império Romano, diferentes tradições cristãs foram surgindo. Católicos, ortodoxos e, posteriormente, diversas correntes protestantes passaram a interpretar a figura de Jesus de maneiras específicas. Assim, pouco a pouco, foi se formando uma identidade coletiva sobre quem seria Jesus Cristo. Até mesmo sua aparência física acabou sendo moldada por essa construção cultural. A imagem popular de um Jesus europeu, de pele clara, cabelos longos e olhos claros, reflete muito mais a arte e a cultura do Ocidente medieval do que a realidade histórica. É muito mais provável que Jesus tivesse a aparência típica de um homem do Oriente Médio do primeiro século. Tudo isso nos leva a uma reflexão importante. Se tantas camadas foram adicionadas ao longo da história, como podemos nos aproximar da essência da mensagem que Jesus realmente trouxe, o verdadeiro espírito da mensagem de Jesus? Talvez o caminho mais sincero para compreender quem foi Jesus seja voltar diretamente às suas palavras e atitudes descritas nos evangelhos, tentando por um momento olhar para esses textos sem as lentes do dogmatismo religioso. Quando fazemos esse exercício, algumas características muito claras começam a aparecer. Jesus viveu uma vida extremamente simples. Ele não acumulou riquezas, não buscou poder político e nunca cobrou por seus ensinamentos. Pelo contrário, em certa passagem ele afirma que as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outra ocasião marcante, ele entra no Templo de Jerusalém e se revolta ao ver comerciantes transformando um espaço espiritual em um lugar de lucro. Para ele, a fé não poderia ser tratada como mercadoria. Esse traço é profundamente significativo. Toda a sua vida parece apontar para valores como simplicidade, humildade, desapego e dedicação total a uma missão espiritual. Jesus não construiu impérios, não fundou instituições poderosas e não buscou reconhecimento material. Sua força estava na mensagem, uma mensagem que falava de amor ao próximo, de compaixão, de perdão e de transformação interior. Talvez, portanto, a pergunta mais importante não seja apenas quem Jesus foi, mas o que sua vida ainda pode nos ensinar hoje. Porque, no fim das contas, mais do que uma figura histórica, Jesus se tornou um símbolo poderoso de algo que continua desafiando a humanidade: viver com mais consciência, mais simplicidade e mais amor. E agora eu quero saber de você, o que mais te faz refletir na mensagem de Jesus? Conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te fez pensar de uma forma diferente, compartilhe com alguém que também gosta desses temas e se inscreva no canal para continuar explorando história, filosofia e espiritualidade com a gente.